Professor, após 25 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia foi, enfim, anunciado, né, como o maior tratado de livre comércio já afirmado aí pelos blocos. Entender um pouco da sua visão, como que você enxerga, né, essa parceria, se isso pode impactar a dinâmica global de alianças comerciais, essa posição estratégica do Mercosul num mundo cada vez aí mais fragmentado. Olha, Paula, eu ainda. A gente precisa ver, né? Porque precisa passar por um processo ainda da Comissão Europeia e também do próprio Parlamento Europeu. Mas eu sei que aparentemente eles devem ter dividido o tratado em duas partes, e uma das coisas que fizeram foi justamente a parte que não é necessária a aprovação dos parlamentos nacionais, o que será impossível de conseguir, porque você precisa da aprovação dos parlamentos regionais e dos parlamentos nacionais. Então, se optar por essa situação, se não se conseguir passar isso dentro da Comissão do Parlamento Europeu, aí fica difícil de que o tratado siga adiante. Mas se eles conseguirem mais ou menos fazer essa alternativa de dividir o tratado aí dessa maneira, aí nós temos uma possibilidade efetiva de que o comércio bilateral entre Europa e América Latina, e particularmente o Mercosul, que é o signatário do acordo, cresça, né? E particularmente a gente está olhando alguns setores que eles têm interesse nessa área, que é justamente a parte de veículos, a parte de vinhos, a parte de queijos, a parte de maquinário, marcas de luxo. Então, existe uma série de interesses aí no comércio bilateral entre Brasil e Europa, e o acordo, né, depois de 25 anos, como você mencionou, chegar agora é necessário que se tenha resultados mais positivos o mais rápido possível. Agora, o grande desafio, né, é que a Europa vem numa situação econômica difícil. A impressão que nós temos é de que não vai conseguir aí uma recuperação tão rápida, a não ser que a guerra da Ucrânia chegue ao fim e o continente consiga aí incrementar a sua produtividade. Então vamos ver, né? Resta saber aí se o acordo vai efetivamente conseguir ser concluído e trazer a bom termo o aumento do comércio internacional, que seria interessante para todas as partes. Professor, embora o agronegócio brasileiro seja apontado aí como um dos principais beneficiados por este acordo, da forma como está ali, né, o texto, os limites das cotas de exportação, a manutenção das tarifas para volumes excedentes, tem levantado também alguns questionamentos sobre os ganhos reais, né, de fato ali, para o nosso agro, para o Mercosul como um todo. Na sua visão, como que essas restrições elas poderiam ou possam vir a impactar a competitividade do bloco? Quais estratégias seriam mais necessárias para conseguir ampliar todo este aproveitamento do acordo? Veja, Paula, eu acredito que um acordo de livre comércio é melhor do que não ter nenhum acordo de livre comércio. Então, mesmo que no primeiro momento você possa ter a impressão de que não se gerou ali a necessária as regulamentações, que ainda existam restrições, ainda assim eu acho que é melhor a situação do que aquilo que nós tínhamos anteriormente, justamente porque com o acordo de livre comércio você tem ali necessariamente as regras do jogo já estabelecidas, e elas podem ser melhoradas à medida que vão avançando. Então, quando você não tem isso muito claro, você está dentro daquelas regras gerais da OMC, e aí você está mais sujeito a situações comerciais muito mais difíceis. Então, eu acredito que o acordo é positivo nesse sentido. Obviamente que ainda existe uma série de coisas para serem utilizadas e para serem aprendidas. E para o agronegócio, né, que aí muita gente tem um certo temor de que não quer que o agronegócio brasileiro esteja muito dependente da China na relação comercial, talvez abra aí novas fronteiras e novas portas justamente para que o agronegócio consiga diversificar a sua base de exportação. Então, eu acho que nesse sentido, as restrições que existem eventualmente serão eliminadas, e obviamente, né, Paula, isso não é um acordo que acontece e que se vira a chave de uma hora para outra, né? Existem prazos, existem tempos que são necessários
para necessariamente você conseguir que haja uma adaptação dos dois lados aos termos do acordo. Então, não é que a partir de amanhã a porteira já está liberada e está tudo livre nesse processo todo. É necessário um tempo de adaptação.